Saúde a todos, muito boa tarde. Pessoal, hoje aqui a parada é Tupiniquim. Hoje o lance aqui, o papo é nacional, é futebol nacional na veia. Vamos de Brasileirão Série C, Brasileirão Série B, com destaque para esse jogaço de logo mais a partir das 20 horas no estádio São Januário, Vasco e Grêmio, Brasileirão Série B, iniciando aí os trabalhos da 10ª rodada. Nada mais, nada menos. Depois eu vou falando no decorrer do vídeo. Nada mais, nada menos. São 4 brasileiros, por exemplo, da equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, 2 brasileiros do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Hoje, essas equipes figuram ali no G4, né? O Grêmio é o 5º colocado, o Vasco na 2ª posição. Essas equipes, como eu já havia adiantado num vídeo que eu fiz aos 10 de abril de 2022, já fui logo pontuando, antecipando onde meus principais candidatos ao acesso para figurar ali no G4: Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro está liderando com muita justiça esse Brasileirão Série B e são meus 4 candidatos, candidatíssimos em ser de verdade ao acesso para figurar no G4: Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Estes são os meus 4 para figurarem no G4 ao final do Brasileirão Série B e que poderão retornar à Série A em 2023. Mas vamos tocando a bola, vamos de Brasileirão Série C. Vamos começar pelo Brasileirão Série C. Brasileirão Série C que já vive amanhã, inicia, né, na sexta-feira, a 9ª rodada. Nós teremos Floresta do Ceará contra o Atlético Cearense, a Águia da Precabura. Atlético Cearense que vem melhorando aí na competição, ao ter vencido a equipe do Altos fora de casa, em pleno Lindolfo Monteiro. A equipe do Atlético Cearense não tomou conhecimento, fez um segundo tempo envolvente e conseguiu vencer a equipe do Jacaré. O Atlético Cearense vem de empate fora de casa, na 8ª rodada, diante da equipe do São José, lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. O São José, portanto, empatou na rodada passada com o Atlético Cearense. A Águia da Precabura foi buscar esse empate fora de casa. Nessa rodada, enfrentam-se Floresta contra o Atlético Cearense. Meu palpite no Presidente Vargas, lá no PV, lá em Fortaleza, é o clássico, né? O clássico cearense na rodada, nessa 9ª rodada do Brasileirão Série C. Palpite aqui para um possível empate, pois acredito que o Floresta também busca aí uma possível reabilitação, bem como o Atlético Cearense credenciado por um resultado até razoável fora de casa. Afinal, trouxe um ponto lá do Rio Grande do Sul diante da equipe do São José. Um possível empate, mas não me surpreenderia se o Atlético Cearense vencesse esse confronto, esse duelo diante do Floresta. Floresta pode vencer? Claro que pode vencer. Claro que pode vencer. Mas o meu palpite aqui giraria em torno de um possível empate lá no PV, no Presidente Vargas. Ipiranga e Figueirense no Colosso da Lagoa. Aqui a história é o seguinte: o Ipiranga vem de uma derrota, né, 3-0 para a equipe do Altos no Lindolfo Monteiro. O Altos finalmente voltou a jogar bola, teve um volume de jogo, teve ofensividade, agressividade, muita movimentação da equipe do Jacaré, ensaiando aí uma possível redenção necessária, né, conseguiu construir um placar bastante expressivo, 3-0. O Ipiranga também veio com um sistema defensivo forte, mas não foi páreo e tomou 3 gols do Jacaré. O Ipiranga agora tem a chance de recuperar esses pontos diante da equipe do Figueirense, que venceu na rodada passada a equipe do Ferroviário do Ceará. Ipiranga e Figueirense no Colosso da Lagoa. Difícil, viu? O Ipiranga buscando aí uma possível reabilitação e o Figueirense buscando aí se manter nesse G8.
Figueirense ocupa a quinta colocação de momento. Ipiranga e Figueirense, acredito que o Ipiranga possa sim buscar 3 pontos, possa buscar a vitória, mas acredito que aqui está mais para um possível empate também. Botafogo da Paraíba, o Belo, enfrentando a equipe do ABC. O ABC, diga-se de passagem, vindo muito bem. O ABC figura hoje na segunda colocação e o Botafogo da Paraíba também está no G8, é o terceiro. Jogo interessantíssimo no Almeidão, mas um ligeiro favoritismo para a equipe do Botafogo da Paraíba. Ambas as equipes com 16 pontos. Ambas as equipes. O Botafogo da Paraíba, o Belo, com 16 pontos e o ABC também com 16 pontos somados até aqui. Confiança e Botafogo de Ribeirão Preto, aqui acredito que o favoritismo está bem mais voltado para a Pantera, para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, diante da equipe do Confiança de Sergipe. Acredito que o Botafogo de Ribeirão Preto aqui tem possibilidades de somar mais 3 pontos e ensaiar aí, quem sabe, o seu ingresso no G8, já que possui até aqui 11 pontos. Mas nesse momento, o Botafogo de Ribeirão Preto figura na 10ª colocação, enquanto que a equipe do Confiança ocupa, em ser de verdade, a 18ª colocação, está na zona de rebaixamento. Portanto, Botafogo de Ribeirão Preto favorito nesse confronto. Mirassol e Brasil de Pelotas. O Mirassol é favorito. Mirassol é favorito para vencer a equipe do Brasil de Pelotas. Vitória e Volta Redonda. O Vitória também ensaiando aí uma recuperação, vinha sendo muito criticado, muito questionado, atuações nada convincentes, mas o Vitória está ensaiando aí uma reação. E o Vitória da Bahia, que hoje figura na 12ª colocação, pode sim aí, se vencer a equipe do Volta Redonda, o Voltaço, né, do Rio de Janeiro, se o Vitória vencer, poderá sim já ingressar o seu acesso, o seu caminho aí para o G8. Então eu acredito que o Vitória possa sim, joga no Barradão, Vitória possa sim vencer a equipe do Volta Redonda. Manaus e Altos. O Manaus vem de derrota para a boa equipe do Paysandu, o Papão da Curuzu. O Manaus recebe a equipe do Altos. O Altos que venceu a equipe do Ipiranga, ensaiando aí uma possível redenção. O Altos, que estava na 20ª colocação, segurando a lanterna, conseguiu vencer a equipe do Ipiranga, que estava no G8 e hoje figura no G9, né, está na 9ª colocação. O Manaus vem de derrota para a equipe do Paysandu por 2-0, então é possível sim que o Manaus busque uma reabilitação. Meu palpite, se a equipe do Jacaré, após essa vitória expressiva diante do Ipiranga, arrancar um empate lá no Amazonas, eu acho que está de excelente tamanho. Favoritismo, apesar dessa vitória ter dado um possível ânimo, motivação, mas o favoritismo aqui é do Manaus. Favoritismo do Manaus. Repito, se o Jacaré arrancar um empate, mesmo diante desse clima de confiança, clima de motivação, clima de ânimo, após essa vitória, 3-0 para cima do Ipiranga, se arrancar um empate, já seria um resultado louvável. Ok? Aparecidense e São José. Aqui, meus amigos, é o seguinte, o Aparecidense figura na 15ª colocação, enquanto que a equipe do São José, que empatou na rodada passada em casa diante do Atlético Cearense, o São José figura na posição 14. Dando sequência, Ferroviário recebendo a equipe do Paysandu. O Papão da Curuzu, o Paysandu, venceu o seu confronto na rodada anterior, batendo a equipe do Manaus por 2-0. É muito difícil você somar pontos em Belém, no Pará, jogando tanto contra a equipe do Paysandu, bem como contra a equipe do Remo. É sempre muito complicado e essas equipes têm demonstrado isso. O seu poder de fogo, o seu poder de força, principalmente Remo e Paysandu atuando em casa. O Remo no Baenão, que recebe nesta rodada a equipe do Campinense, e nos meus prognósticos o Remo é favoritíssimo diante da equipe do Campinense. Enquanto que o Paysandu vai à Fortaleza
encarar a equipe do Ferroviário, que também não costuma dar moleza. Com certeza o Ferroviário vai sim tentar buscar os 3 pontos, vai tentar buscar a vitória, e eu acredito que o Ferroviário possa sim buscar esses 3 pontos diante da boa equipe do Paysandu. Meus amigos, até aqui, até o início a 9ª rodada vai começar amanhã, nós temos aqui o G8 até aqui da Série C, que é o objeto de desejo. Em primeiro lugar vem a equipe do Mirassol, em segundo o ABC, em terceiro o Belo, o Botafogo da Paraíba, em quarto o Papão da Curuzu, o Paysandu, em quinto Figueirense, em sexto o Remo, em sétimo o Ferroviário, em oitavo o Manaus.